Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal Minha EBD. Nós estamos aqui disponibilizando a você a nossa lição de número 4. Vamos estudar mais uma lição com o tema hoje, o drama de Jó. Nesta lição nós temos o texto de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2. Estudando esses capítulos, nós vamos entender a crise de Jó, este drama que vai mostrar a sua condição, certo? Que ele estava, sua condição e o seu declínio. Houve um declínio. Por quê? Porque Jó era rico e Jó tornou-se pobre. Ok? Nós vamos ver isso também na história de Jesus. Aqui é Jó. Jesus, ele era conhecido como filho de José, filho adotivo. Esta posição é de menos. Só que ele vai ser tentado a ter uma posição, de quê? De Messias antes do tempo. Porque ele vai ser tentado aqui, no deserto, para o quê? Transformar as pedras em pães. E aqui Jesus vai vencer o diabo dizendo: só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Eu tenho duas coisas para falar neste estudo de hoje. Então vamos lá? Veja que a lição vai tratar a tragédia econômica de Jó, porque ele estava no patamar da sua riqueza, certo? Esta riqueza foi Deus quem lhe deu. A razão de Satanás estar invejando a riqueza de Jó, porque o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então as porcentagens da riqueza hoje conquistada, na sua maior parte é ilícita, certo? É ilícita. E assim, Jó estava rico licitamente, não segundo os critérios do mundo, da carne e do diabo, mas Jó estava rico segundo Deus e não segundo Satanás. Então, veja que na área econômica o diabo pede autorização. Por quê? Porque a riqueza de Jó não é segundo Satanás, mas segundo Deus. Então, o diabo ele vai atacar na área econômica, porque Jó é descrito como um agricultor. Ele tinha ovelhas, ele tinha terras, ele era pastor. A profecia de Jó está quando ele abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele era profeta e também era sacerdote, porque ele era o sacerdote do lar, cuidava da sua casa, dos seus filhos, santificando. Então, veja que ele tinha suas propriedades, ovelhas, lã, que era exatamente onde se extraía o conforto de cada lar ao negociar, ao comprar, ao vender. E assim também nós tínhamos os camelos, que eram exatamente o modelo de transporte desta época. Mas houve o ataque, ok? Aí a lição de hoje vai tratar dos filhos e também da esposa de Jó. Então, aperte no like, no joinha, se inscreva no canal, compartilhe na sua rede social Facebook, só apertar em compartilhar. Você ajuda o canal a crescer e faz missão, levando a semente da palavra de Deus a muitas outras pessoas que ainda não conhecem. Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos para a nossa aula de número 4, falando sobre o drama de Jó. Então, veja que este drama também mostra uns amigos por aqui, acusando Jó de pecado. E a gente vê que Deus permite toda essa calamidade, este mar de calamidade. Mas Jó
é como a areia da praia, porque o mar, ele tem que respeitar os seus limites. E o mar respeita os limites da areia da praia. Foi Deus quem mostrou para Jó que o mar tem os seus limites. O mar de calamidade, quando bate na areia da praia, tem que voltar. Amém? E a ação de Jó era sempre louvar e engrandecer a Deus, ou tendo ou não tendo. E veja a condição, o homem mais rico do Oriente, Jó, em posse, ele estava na condição de mais, mas a tentação levou ele para a condição de menos, porque ele tornou-se um homem muito pobre, em detrimento dele ser um homem muito rico. Agora veja aí, o que aconteceu, por outro lado, na tentação de Satanás no deserto, quando ele tentou a Cristo a transformar essas pedras em pães. Então, Jesus, ele veio para fazer sinais e maravilhas. Preste atenção, porque o Messias está escrito que ele curaria cegos e coxos. Ok? E o diabo, ele veio tentar aqui para que Jesus fizesse milagre, para levar ele ao pináculo do templo e depois disse, salte daí abaixo. Então, ele quer levar, olha aí a condição de filho de José para a condição de Messias em cima do pináculo do templo e dizer, agora você já tem poder, agora você já pode dar ordem aos seus anjos e ele vai vir te socorrer e você não vai tropeçar em pedra alguma. Então, Jesus sabia que não poderia fazer segundo a vontade do diabo. Os milagres que Jesus fez foi segundo a vontade de seu Pai. Ele mesmo disse, o Filho faz igualmente, porque ele faz segundo a vontade do seu Pai. Tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Hoje em dia, muitos fazem milagres, mas é um pontapé inicial para eles abrir os seus grandes templos, os seus grandes cachês. Mas, infelizmente, hoje, como o diabo engana com verdades misturadas com mentira, porque ele não vem só com mentira, porque se ele vier só com mentira, ninguém o aceita, ele engana trazendo verdades infiltradas dentro da mentira. A razão de que hoje muitas pessoas levam curas mentirosas e assim a única coisa que ele sabe fazer através desses milagres, segundo as mentiras de Satanás, é vender os seus DVDs. E hoje estão envergonhados porque qualquer celular já o filma, as suas falsidades, as suas malandragens, e hoje estão caídos porque não tem como perdoar uma filmagem que prova exatamente o contrário que eles dizem. Então veja, Jó capítulo 1, versículo 12. Deus permitiu que o diabo fosse, vai. Por que Deus permitiu? Porque o diabo não entrou nos negócios de Jó. Porque tinha uma cerca. E esta cerca estava, veja, sobre Jó, sobre os bens de Jó, certo? Sobre a casa dos seus filhos, ok? A sua esposa e tudo que ele tinha. Então tinha aqui uma cerca, certo? Em tudo que Jó tinha, não só em Jó, mas também em tudo que ele tinha. Então, Deus, ele colocou o limite. O limite é que ele poderia vir atacar os bens. Ele poderia vir atacar os bens. Então, Deus tinha que abrir a porteira. Essa porta aqui, que estava fechada. Porque quando o diabo chegou na presença de Deus, também tu cercaste, colocaste uma cerca viva e ninguém pode passar. O Senhor é o único que tem a chave. Não consigo abrir.
o diabo sendo o pior de todos os ladrões que existem na face do universo. Ele não conseguiu abrir uma portinha para entrar e se infiltrar, a não ser quando Deus abriu essa porta. Veja, os limites eram, não toque nele. Ele está blindado, não toque nele. Mesmo Deus autorizando a aprovação de uma vida de um homem justo, chamado Jó, Deus impõe limites a Satanás. E quais os limites? Você pode mexer em tudo que ele tem, menos na vida dele. E assim Satanás veio quando se afastou da presença do Senhor. Então, quando Satanás chegou, ele chegou em um dos dias em que estava acontecendo a festa do filho primogênito. O filho primogênito estava aniversariando. E este aniversário acontecia sempre com os seus filhos. E como é que eu sei disto? Porque quando Jó está abalado emocionalmente, ele vai dizer, no capítulo 3 de Jó, versículo 1 em diante, ele vai dizer, pereça o dia em que eu nasci. O dia do seu nascimento. E os banquetes dos seus filhos eram feitos dentro do dia de cada um deles, no dia dos seus nascimentos. Então, quando foi no aniversário do filho primogênito, filho do Jó, o mais velho, então Satanás veio por aqui. Ok? E atingiu tudo que Jó tinha. O que nós observamos nesse texto é que o diabo teve exatamente a atuação sobre a vida de um homem próspero. Porque a vida de um homem próspero está incluído, veja, a proteção, os seus bens, sua família. Tudo está incluído na vida de um homem próspero. Mas a atuação de Satanás, ok, sobre Jó, é uma permissão divina, porque Jó não deu permissão segundo seus pecados ilegais. Ele não tinha pecado ilegal para dar margem ao diabo, porque a riqueza não foi em nenhuma forma conseguida a modelo de Satanás. Agora veja, Jó, ele tinha 1000 bois, porque a Bíblia diz 500 juntas de bois. Ele também tinha 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Falando aqui das ovelhas, o conforto tirado da lã, ok? Fabricando peles. Lembra também de João Batista, que ele tinha uma vestimenta de pele de camelo? Então, o diabo veio e destruiu todos estes animais, destruindo o conforto e o transporte, destruindo as mobílias e também os utensílios. Então, antes que Jó convocasse os seus filhos para santificar, colocar um altar e sacrificar em prol dos seus filhos, antes que isso acontecesse, porque isso só acontecia no final das festas dos seus filhos, mas antes que acabasse a festa do seu irmão primogênito, o diabo chegou na história. Veja o texto, Jó, ok? Nós vamos daqui a pouco ler os textos. Veja, covardemente, o diabo ele ataca no dia do aniversário do filho primogênito. Aí veja, sobre a bênção de Jó, tudo que Jó tinha, não só sobre Jó, mas tudo que Jó tinha. O que é que nós vamos observar? É que nós temos a bênção número 1, que é a pessoa de Jó. A bênção de número 2, os bens de Jó. E a bênção número 3, os filhos e a esposa de Jó. Então, primeiro, Jó. Segundo, seus bens, junto com seus animais, terras e seus homens trabalhadores, seus servos.
E em terceiro, a seus filhos, a casa de seus filhos e também a sua esposa. O que nós observamos é que Satanás, antes de entrar, ele viu uma cerca. Esta cerca estava bem guardada a 7 chaves. Deus é que tinha as chaves. Ele não conseguia entrar de maneira nenhuma. Agora veja que a segurança que Jó tinha, tanto a sua prosperidade, fazia parte da vida de Jó. Então, veja que a segurança de um homem, nós estamos estudando sobre Jó, é o resultado da multiplicação dos seus bens. Então, veja que a multiplicação dos bens, aqui, não está escrito que o diabo acusou Jó que o gado, os seus bois estavam sendo multiplicados em toda a terra. Por quê? Por causa da segurança. Não adianta ter uma empresa se não tiver segurança. É preciso segurança para guardar os bens. Então, veja o texto. Não está o seu gado aumentando na terra e tudo quanto ele tem? Então Deus deu autorização, pois vai, toque na terceira bênção, toque lá em tudo em que ele tem. Então o que nós observamos é o seguinte, veja aí, o versículo de número 18 do capítulo 1 de Jó. Veio um mensageiro e falou dizendo: os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, do filho primogênito. Então, foi nesse dia que houve uma brecha, onde Deus abriu o cadeado. E essa brecha aconteceu no dia em que seu irmão, seu filho mais velho, o primogênito, estava fazendo o banquete. E assim Satanás veio e atacou, antes que acontecesse o final dos turnos, dos dias dos seus filhos, para Jó santificar. Então a casa do irmão mais velho estava sem proteção e foi atacada. Agora veja aí no versículo 18. No versículo 18. Antes de ler o versículo 18, volte para o versículo 12, capítulo 1 de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora veja aqui nesse texto, toca em tudo quanto tens. Deus está dizendo, eu vou abrir a cerca, mas tem um limite. Não toque nele, ai de ti. Somente contra ele não estenda as tuas mãos. Então a família, todos temos que saber que temos o provedor, e é importante saber que a família depende do provedor, mas também a família depende dela mesma, tanto do provedor como dela mesma. A família, ela tem que ter cuidado e tem que se cuidar. A esposa tem que se cuidar, os filhos também têm que se cuidar. Todos têm que ter um cuidado pessoal, porque Satanás está querendo chegar e entrar por qualquer membro da família. A salvação é individual. Agora veja a covardia de Satanás. Entrou pela casa do filho primogênito quando ele estava aniversariando, quando eles festejavam, comiam e bebiam vinho. Agora, continuando, olha, versículo 19 de Jó, capítulo 1. Eis que veio um vento, vindo da parte da banda do deserto, destruiu as 4 esquinas da casa, caiu sobre o jovem essa casa e os matou. Então, não havia proteção para proteger, o diabo atacou, derrubou a casa. Agora veja, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seus vestes, o seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostou e adorou. O que nós observamos é que a adoração é o mais alto célebre de um homem na terra. Deus procura adorador.
Nos dias da tribulação, é necessário valorizar o culto. Sim, nos dias de tribulação, quando nós adoramos, Deus valoriza aquele adorador. Mas nos dias de aflição, a adoração tem um poder sobrenatural e que merece um galardão dobrado. Se você ou nós queremos que Deus dobre o que Ele quer na nossa vida, adoramos a dele em meio à calamidade. Adore a Deus na hora de um recebimento de uma má notícia. Adore a Deus quando ouvir a respeito das suas perdas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostou-se em terra e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou. Então a adoração a Deus na hora da prova e da perda, ela, diante de Deus, vai fazer com que, se Deus está provando, venha duplicar a prosperidade. Então, versículo 22. Apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. O homem, ele é justificado quando ele não atribui injustiças a Deus. Amém? De novo, o homem, ele é justificado quando ele justifica somente o seu Deus. A obra de seu Deus. Mas ele é condenado quando ele se auto-justifica. Então, ao grande juiz, Jó considerou justo, glória a Deus, o dono de todas as coisas, este é justo. Agora veja, Jó capítulo 2, versículo 5, mas estende a tua mão agora, porque foi agora que realmente o Senhor permitiu, e toque em seus ossos e sua carne, e verás como ele negará diante do teu rosto. Agora veja que Satanás novamente está incitando Deus contra Jó. Mas Satanás não pode matar. Aqui que está a questão. Veja, Deus permite a calamidade, até a doença, do pé à cabeça, mas ele não pode morrer. É um estreito para o diabo isso aqui. Ele não pode morrer, Satanás. E agora? Colocar doença maligna no camarada e ele não pode morrer? Deus está autorizando a obra de Satanás, mas com uma advertência: não pode matá-lo. Então, que enfermidade é esta? Que adversidade é esta? Que praga é esta que pode tocá-lo sem matar? Então, estava muito difícil para o diabo. Deus colocou o diabo em circunstância pior do que Jó. Então, na verdade, Satanás se meteu em um grande problema, pois dali em diante passou a ter cuidado, como se fosse um enfermeiro, de preservar a vida de Jó. Então, Jó não pode morrer. Foi a pior frustração que o diabo pôde receber dentro dos seus limites. Quer dizer que eu posso mexer com a vida dele, com a saúde dele. Isso já foi a segunda vez que ele foi acusar. Quer dizer, se eu dizer, melhor, veja aí o versículo 4, Jó capítulo 2. E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: pele por pele, porque tudo que o homem possui pagará por sua alma. Aqui Satanás tinha uma ideia errada de Jó. Ele acreditava que Jó vivia uma vida superficial, como os ricos do mundo de hoje, os quais eles guardam as fortunas para gastarem em busca da cura.
porque são constantes as enfermidades. Mas Jó não era esse rico deste mundo atual. Veja, para concluir, a obra de Satanás, Deus estava provando mediante as adversidades, porque o diabo veio atacar. Mas Jó era crente, separado do mal, fiel a Deus e a seu Deus. Então, Jó, recebendo sobre si as enfermidades que não lhe pertenciam, tornou-se um tipo de Cristo nos seus dias posteriores. Então, veja que Jó, nós vamos agora para o versículo 8, veja aí, e tomando Jó uma telha para se coçar, com ela assentou-se sobre a cinza. Aqui nós observamos que o perfeito estado de um homem, dentro, conforme diz a lição, do drama de Jó, esse estado de humano decaído pela pobreza, era circunstância para muitos dizer, vai blasfemar. Mas Jó dá um exemplo de como as adversidades devem passar sem negar a sua fé. Agora veja, então disse-lhe a mulher, ainda te referas à tua integridade? Adore a Deus e morre. Aqui nós temos o seguinte, depois que ele opera nas adversidades, o diabo que tem permissão, aí ele vai usar alguém para falar a Jó. Então veja que a voz que soa de sua esposa, que vem aos seus ouvidos, daquele homem que nós estamos estudando, do Jó sofredor, a voz que Jó está escutando é a voz de sua mulher. E a frase dita pela mulher de Jó é uma espécie de ironia, quando ela diz, adora a Deus e morre. Ela não estava dizendo isto. Ironicamente, ela estava querendo dizer, você está continuando adorando ao seu Deus? É melhor morrer, seu desgraçado. É uma ironia. Agora veja, preste atenção. A frase dita pela mulher de Jó é uma espécie de ironia, que somente uma pessoa ímpia e insatisfeita sabe dizer, a fim de ofender ao seu esposo. Versículo 10, capítulo 2 de Jó. Mas respondeu-lhes, disse, tu falas como as mulheres insensatas, havendo de receber somente o bem das mãos de Deus e também o mal? Não, por quê? Apesar de tudo isso, a Bíblia diz, Jó não pecou com as palavras dos seus lábios. Não era costume as mulheres falarem assim, mas a mulher de Jó falou. Agora veja que Jó estava experimentando o que os homens, no caso Adão, experimentou. Porque o Adão, ele experimentou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem pecador vem a esta terra, ele tem que estar preparado para experimentar o mal de seu dia. Jó não blasfemou contra Deus. Nós vamos continuar esta aula aqui no Zap, ok? Veja como participar. O investimento, qualquer valor. Você pode nos enviar uma mensagem para o nosso Zap 85991281260 e nós vamos enviar os links das aulas, ok? Aulas extras que não são publicadas para todos, só para aqueles que estão estudando conosco. Participe você também. É uma bênção estar investindo no nosso ministério. Deus em Cristo vos abençoe. Até a nossa aula de número 5, se Deus quiser.